Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Estamos de volta depois de um mês de férias nas nossas lives de quartas do nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro. Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Mais uma vez, apesar dos diversos problemas que a gente vem encontrando, né? Lembrando que nós não somos os únicos a sofrer. Todos estamos passando, de certa forma, por probleminhas pequenos, problemas normais, problemas grandes. Né? E o importante é a gente manter a fé e saber que a cruz que estamos carregando, de alguma forma, é do tamanho e no peso exato das nossas forças. Que Jesus, o nosso grande mestre, não queria colocar, né, um fardo mais pesado do que somos capazes de carregar. Então, espero que vocês estejam muito bem para esse nosso retorno. E eu estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Vou dar uma olhadinha aqui. Ovália, tudo bom, minha amiga? Como é que você está? Albertinho, tudo bom, Albertinho? A Ângela está sempre aqui com a gente também. Tem até o selo de seguidora fiel. A Cláudia Maria, tudo bom? Fátima Borges, vários seguidores fiéis que aparecem aqui. Silvia Orsini. Silvia, pensa num tema aí, Silvia. Também estou com muita saudade de você aqui nas nossas lives. Marisa, tudo bom? Denise. Voltamos com tudo, hein? Muito feliz mesmo de estar aqui de volta no nosso espaço de quarta-feira. Estava com muitas saudades de vocês. E hoje nós temos a volta também de uma convidada que eu gosto muito, que já estava para conversar aqui com a gente há bastante tempo, mas foi um probleminha aqui, um probleminha ali, e acabou adiando, mas hoje não tem jeito, não tem mais como escapar. Vai conversar comigo. E aí, Aninha, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui, ansiosa, etc. Mas a ansiedade nós sempre vamos ter, né? Porque não só pela responsabilidade de falar, né? Mas porque eu acho que no dia que a gente perder a ansiedade, no dia que a gente perder esse certo medo que existe dentro da gente, né? Não é medo a palavra correta, né? Mas dá um nervoso, né? É porque caiu na normalidade. A gente não pode nunca cair na normalidade. Tem que sempre ficar um pouquinho nervoso por dentro. Isso é muito importante, até para a gente conseguir falar melhor. Isso É verdade. vai nos desafiar sempre. E hoje, qual o tema que a gente vai falar, Aninha? Fala pra gente aí, por favor. Eu quero falar sobre Judas Iscariotes. Aí, antes da gente começar, eu queria só fazer uma pergunta muito breve para você. Por que você Uhum. escolheu Judas Iscariotes? Tem algum motivo especial? Que o Judas pra gente, né, parece sempre que é um certo vilão, né? Mas será que a gente tem que olhar ele como vilão, né? Desde criança eu vejo as pessoas malhando Judas, né? Qual o peso que existe na sua vida e por que escolher Judas para a gente conversar? Eu sempre tive muito carinho por esse personagem e do Evangelho, né, por ele, por essa figura. E eu acho que falar de Judas é falar do amor de Deus, é falar da providência divina, é falar desse amor incondicional que Deus tem por todos nós, é falar um pouco falando da trajetória desse espírito, eu acho que falamos da trajetória de todos nós como espíritos, que caímos, erramos e temos oportunidade de refazer, de reparar, de recomeçar. Então, eu acho que é um grande exemplo para nós a trajetória de Judas, né? E a gente vai falar um pouco aqui do que se passa durante o período que Jesus esteve aqui conosco e que Judas passou por esse processo desse erro, dessa queda, dessa traição, né, que a gente vai analisar um pouco aqui, mas também do que se passa depois, né, quando ele desencarna, as reencarnações seguintes, como ele se encontra hoje. Então, é uma trajetória aí de 1.500 anos e que a gente pode trazer para as nossas vidas e aprender muito, eu penso. Então temos muita coisa para falar, né?
Então, a Eu acho primeira que sim. pergunta, vou fazer a primeira pergunta. Quem foi Judas Iscariotes? Conta um pouquinho da história dele para a gente, por favor. Então, Judas Iscariotes é chamado assim porque ele era da cidade de Queriote, né? Então, Judas Iscariotes. E ele foi um dos convidados por Jesus a integrar ali o grupo dos apóstolos. Ele elegeu-se como tesoureiro, né? Responsável ali pela bolsa comum, né? Que tinha, recebiam doações, né? Para o seu alimento, para se movimentar pelas cidades ali próximas, e Judas era responsável por essa bolsa com autorização de Jesus. Judas, como toda a grande maioria dos judeus, né, esperavam o Messias, né? E esse Messias que eles esperavam era um Messias que os libertaria do jugo romano, né, de tudo que eles sofriam ali, né, por estarem naquela condição ali, sendo dominados, oprimidos pelos romanos, o Messias que eles esperavam seria um guerreiro montado num cavalo de batalha, um rei, né? Para libertá-los, né, através da força. Era esse o Messias que Judas e eles esperavam, em sua maioria. Rapidinho, Aninha, Enquanto desculpa. 2.000 anos depois, para a gente, então é muito fácil a gente ter uma compreensão que Jesus seria o Messias do amor, né, do perdão. Por mais que a gente não siga, agora, né? né, por mais que a gente não siga, mas a gente consegue entender que a proposta de Jesus era uma proposta de paz e não estava querendo se meter em questões mundanas. Era muito mais uma questão divina. Mas para a época, eles não tinham essa percepção. Então imagina um povo que se considerava o povo escolhido por Deus e sofriam horrores nas mãos dos romanos. Então o Messias era, como você disse, um guerreiro, né? E não um Um pacifista, né? guerreiro. Então Judas Sim, tinha esse pensamento, que Jesus era o Messias, mas ao mesmo tempo a missão maior dele seria libertar o povo judeu e não libertar, como vou dizer assim, dentro do sentimento cristão, mas um sentimento bélico, né? exatamente. E ele não tinha essa compreensão que nós conseguimos hoje, né, alguns de nós, de que esse reino de Jesus, que Jesus nos traz, esse reino de Deus, é um reino a ser construído no coração de cada um, né? E assim é que a humanidade se melhora, cada um se melhorando, cada um crescendo. Então, cabe a mim buscar construir esse reino de Deus no meu coração, cabe a você fazer o mesmo. É esse reino que Jesus vem trazer para nós, né? E não um reino material, né? Ele diz para Pilatos: meu reino não é deste mundo, mas isso era muito difícil para eles compreenderem, né? Então, Judas, na verdade, amava Jesus. Isso tudo que eu estou falando não são vozes da minha cabeça, não são coisas que eu acho. Eu estou citando Humberto de Campos, Maria Dolores, Amélia Rodrigues, Vitor Hugo, né? Ele amava Jesus, mas na verdade não conseguiu compreendê-lo. Ele não conseguiu compreender, ele não alcançou. Eu tenho uma passagem aqui que eu até separei do Boa Nova, em que ele tem uma conversa com o Tiago, e eu vou pegar só um pedacinho, vou tomar liberdade para ler só um pouquinho, porque tem coisas que estão melhor ditas por Humberto dos Campos do que por mim. Eu queria dizer exatamente o que ele fala para Tiago. Ele fala: você não acha que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel? Ele enxergava Jesus desta maneira. Ele falou da inutilidade das pregações evangélicas, que não concordava com os princípios de inação, que o evangelho não poderia vencer, né, a boa nova, o que Jesus trazia, não poderia vencer sem César e sem as autoridades administrativas de Jerusalém. Então, Judas estava vendo ali muito pequeno, muito imediato, muito só aquele contexto, aquele momento que ele vivia. E o que Jesus trouxe era tão mais que isso, e ele não conseguia enxergar. Né? A gente vê nesse momento, já nessa conversa dele com Tiago, a providência atuando, dando oportunidades. Judas teve muitas oportunidades. E eu acho que é importante parar um pouco, que eu ia citar aqui, o que Tiago disse, para falar que ele sempre teve escolha, que ele poderia não ter traído Jesus, que ninguém está fadado a fracassar. Eu já ouvi teorias falando disso, já até em uma revista espírita,
enfim, eu não concordo com isso. Aqui sou eu falando, embasada por tudo que eu li e por tudo que a gente conhece de Jesus, dos ensinamentos dele e do que a doutrina espírita nos ensina também. Judas não estava fadado a fracassar. Ele tinha escolha. Nós sempre temos escolha. Nesse momento aqui, por exemplo, nós vemos a providência dando uma escolha a ele, porque Tiago conversa com ele e fala assim: Judas, Judas, vê lá o que fazes, porque ele comentou que ele já estava conversando com os líderes no Sinédrio, que ele já estava tendo ideias para essa revolução que ele queria, para colocar Jesus no poder, depois de uma revolução feita, uma revolução armada. E Tiago fala para ele, além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. Ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. Então, Tiago dá uma orientada aqui para Judas, mas ele está fixo nesse propósito de entregando Jesus, que foi o que ele fez, entregando Jesus, Jesus sendo preso, e Jesus se libertaria, e dali haveria uma revolução, haveria uma grande batalha, e depois Judas, depois de tudo isso realizado, Judas entregaria o reino a Jesus, e Jesus comandaria, porque ele o amava e confiava na sua capacidade como rei, mas achava que ele era muito manso e muito humilde para realizar isso, e que ele precisava tomar frente. Então, ele foi imediatista, ele foi arrogante, ele foi orgulhoso, ele foi ingênuo, como nós somos o tempo inteiro na nossa vida. Léo. Então, surge mais uma perguntinha aqui para você. Então, Judas, quando traz Jesus e leva lá o Sinédrio, ele estava testando Jesus, ele queria que Jesus desse, ali mostrasse naquele momento que ele realmente era o cara e se libertasse de tudo e mostrasse o seu verdadeiro personagem? Gente, eu já refleti muito sobre isso. Pensar, será que Judas não sabia que Jesus seria crucificado? Será que Judas não sabia que aquela era a condenação romana na época, que se ele fosse condenado, ele seria crucificado? Agora vamos colocar, fazer um contraponto. Eu queria que a gente imaginasse agora as coisas os fatos que não só Judas, mas que os apóstolos presenciaram. Algumas, só meia dúzia. Eles viram ou souberam, porque não estavam presentes, mas souberam depois. Jesus acalmando a tempestade, Jesus andando sobre as águas, Jesus alimentando uma multidão com pouquíssimos pães e peixes. Se você souber o número exato, me fala, que eu esqueci, mas eram muito poucos e era uma multidão. Jesus limpando o corpo de um leproso, né? Jesus dando a possibilidade do andar, do se movimentar. É um paralítico conhecido desde da juventude ali naquela época como um paralítico, daqueles músculos ali voltarem a ter força e levantar de uma hora para outra, dos obsediados, que naquela época eram chamados endemoniados, serem libertos ali daquelas obsessões. Que mais que a gente pode falar? Eles viram tudo isso. E Judas não estava presente na transfiguração no Tabor, mas ele soube, pelos apóstolos, que Jesus apareceu ali em toda a sua majestade como governador planetário, que Moisés e Elias vieram ter com ele. Você acha que Judas pensava que Jesus ia permitir que o crucificassem? Com certeza não, né? Não, ele não sabia. Ele não sabia, ele foi ingênuo. Ele não sabia. Eu acho que ele se deixou cegar, né? Ele presenciou maravilhas. Não estou dizendo que ele não errou. Ele cometeu um erro. Ele teve a oportunidade de fazer certo e ele errou. Mas ele não imaginava. Ele não imaginava tão grande o remorso que ele suicida-se. Isso, porque eu acho que ele, colocando Jesus contra a parede, né, ele não conseguiu vislumbrar que o papel de Jesus era o papel do cordeiro, né? Daquele que iria se entregar, da não violência. Mas com todo essa figura, né, que para ele era uma figura divina e de profundo poder, ele não conseguia realmente imaginar que Jesus, olha só, eu não vou jogar isso aqui para o alto e eu vou
eu vou me entregar para a morte, para a cruz. Né? Ele realmente ele achava. E aí, o engraçado, né, Ana? Que quando você pega os 12 apóstolos, 11 eles eram da região da Galileia, que era a região que era mais assim, jogada a escanteio, né? Ah, nada de bom, sai dali. E ele era o único da região da Judéia, né? Ele seria aquele Sim. que, dentro de hoje em dia, seria o mais intelectualizado, né? O mais empoderado, dentro de uma palavra que as pessoas usam muito isso. E deu no que deu, né? E nessas horas eu fico Sim. pensando, será que quando a gente, de alguma maneira, quer resolver qualquer problema do planeta Terra na base da violência, e a gente vê muito isso, né? Ah, até dentro da casa espírita ou de outras religiões, né? A gente sabe exatamente que existem diversas questões erradas e a gente quer resolver a base da revolução, como Judas quis. Será que nós não estamos fazendo, seguindo o mesmo caminho do erro? Que a verdadeira revolução tem que ser dentro da gente e pacífica, e não externa e violenta, né? É exatamente isso. Na verdade, é o que a gente precisa. A revolução é moral, né? Não há ideal, regime, forma de governo, não há nada que vá funcionar se a moral continua baixa. O nosso problema é moral, não é do intelecto. A gente consegue organizar muita coisa, planejar muita coisa, mas a revolução que a gente precisa é a do coração, é a moral, né? E ele foi acho que um dos primeiros a colocar em prática, né, dentro da nossa história, né, que os fins justificam os meios, né? Ele por um fim que seria um fim glorioso de Jesus, o meio podia ser qualquer um, através até da revolução violenta, né? Mas não era dessa forma, não era, E não era nunca dessa e forma nunca que ia será, né? funcionar. E nunca será dessa Nunca, forma, né? Nunca será, né? nunca. E a gente sempre vê pessoas que querem através de movimentos violentos, apesar de fins, né, bonitinhos e que nunca vai dar certo, porque chega um momento que a violência, que o ódio, que tudo isso toma conta de você e você perde a mão, né? É verdade. E Jesus, é óbvio que ele sabia de tudo isso, que se passava na mente de Judas, onde ele estava indo, conversando lá no Sinédrio com os fariseus, ele sabia de tudo isso. E ele dá muitas oportunidades. Na última ceia, a primeiro pedaço de pão que Jesus parte, né, que seria um gesto assim de carinho, né? Como se fosse hoje você cantar parabéns e dar o primeiro pedaço do bolo. Ali era o patriarca, né, que partia o pão e oferecia. Ele oferece o primeiro pedaço de pão para Judas. Quando Judas o trai e vem com os soldados para prenderem Jesus, beijar o rosto de Jesus para se identificar para os soldados quem era Jesus, porque não era como hoje que você bota no Google e você conhece o rosto da pessoa. Eles não sabiam como é que era o rosto de Jesus, ele precisava ser identificado por alguém. Então, quando Judas se aproxima, Jesus sabendo que ele estava indo para traí-lo, Jesus o recebe com a seguinte frase: amigo, a que vieste? Até o momento da traição, da prisão de Jesus, ele o recebe amorosamente, ele o chama de amigo, ele demonstra para ele que o amor dele é inabalável, é desse amor que a gente estava falando no começo, do amor de Deus por nós, que é incondicional. É assim que ele o recebe, amigo, que E vieste. tem E uma página, Judas o Aninha, beija, desculpa te diga. interromper, e tem uma página do Não, Emmanuel que ele fala exatamente dessa frase, né, a que viés, que Jesus, até o último segundo, deu oportunidade para ele sim, dizer: ah, não, eu vim aqui para passear, vim aqui procurar alguém, mas esse alguém não estava. Ele deu oportunidade, né, porque sabia que ele ia entregá-lo, mas mesmo assim ele deu para que vieste. Né, eu não sei, estou procurando alguém, mas mesmo assim Judas não conseguiu, né, não entregá-lo. Né? E esse amor segue, né, Leco, durante todas essas encarnações que Judas tem depois, até dali em diante, esse amor continua. Esse pastor, né, você terminou a sua live do ano passado, a última, falando da parábola da ovelha perdida, né? Desse pastor que deixa as 99 ovelhas guardadinhas e vai tentar resgatar essa última ovelha, faz todo o sacrifício para trazê-la de volta. Jesus faz isso
o tempo inteiro com ele, como faz com todos nós, sendo ele nosso pastor, né? Eu trouxe um pedacinho aqui que é muito bonito. Eu vou citar de onde é do livro Estante da Vida, por Humberto de Campos, uma passagem aqui que se chama O Anjo Solitário, e que narra, eu não vou ler, na verdade eu não vou ler não, eu vou falar. Esse passa no momento, durante a crucificação, né, Jesus já ali expirando, Humberto de Campos narra que se abre uma tela ali do que estava acontecendo no plano espiritual enquanto Jesus estava na cruz. E ele narra que anjos se aproximam, espíritos angélicos, né, espíritos superiores, para receber as ordens do nosso Mestre Jesus. Então, o anjo da justiça se aproxima, anotando todos os fatos, e ele vai narrando vários anjos diferentes que vão se aproximando ali no momento que Jesus se encontra na cruz. E tem um que chega solitário, chega com muita reverência próximo de Jesus, encosta o seu ouvido ali delicadamente, perto dos lábios de Jesus, e recebe um pedido, né, uma ordem, e se afasta rapidamente para cumprir essa ordem de Jesus. Nesse momento, Jesus pede a ele que vá ao encontro de Judas, que tinha acabado de suicidar. Então, Jesus, enquanto estava na cruz ali, no sofrimento que ele estava sentindo, ele estava preocupado com Judas, enviando um dos seus anjos, um dos seus mensageiros, para ir ao encontro dele, para ampará-lo, porque ele tinha cometido suicídio. Tão grande o remorso, né? Aliás, eu pulei um pouquinho de Judas antes dele se suicidar. Eu vou voltar. Eu me perco e volto, tá? Você Sem já problema sabe. nenhum. Porque é importante voltar. É porque Judas, quando vê o fato consumado, quando Jesus preso, Jesus maltratado, Jesus com uma coroa de espinhos, Jesus carregando uma cruz, ele volta lá para buscar os fariseus, ele volta ao sinédrio, desesperado, pedindo ajuda, e ele diz essa frase que está no Evangelho de Mateus: pequei contra sangue inocente, e pede socorro àqueles, né, que também envenenaram um pouco ele para que ele traísse, né? O Humberto de Campos fala isso no Boa Nova, e a frase que eles respondem para Judas é o seguinte: isso é lá contigo. É como se a gente dissesse hoje assim: se vira, problema seu. Então Judas se vê abandonado, ele joga aquelas moedas ali no chão, deixa ali no chão aquelas moedas que ele recebeu, que foram 30 moedas, que não foi um preço pelo qual ele vendeu Jesus. Aquelas moedas foram um símbolo de um acordo que ele fez com os fariseus. Ele joga aquelas moedas no chão e depois ele se suicida. E suicidando-se, a primeira movimento de Jesus em busca dele é esse, do que Humberto de Campos narra, o anjo solitário. Mas nós temos outros também. No livro Coração e Vida, do Espírito Maria Dolores, ela narra que Jesus, antes de subir às esferas celestes, quando ele já desprendeu daquele corpo material dele ali, já desencarnou, assim se pode dizer, ele vai à região de sofrimento, onde Judas se encontra ali enlouquecido de sofrimento e de remorso para aliviar sua dor. Ele vai ali, conversa com ele um pouquinho. Eu vou pegar só um pedacinho, porque é muito bonito. É um poema, né, de Maria Dolores. Porque ela narra o seguinte, não sei se vocês lembram, quando Maria Madalena é a primeira que vê Jesus ressuscitado. E ela tenta estender as mãos em direção a ele, e ele fala que não me toque, porque eu ainda não ascendi ao Pai. E o que Jesus está dizendo? Que ele, antes de subir para as esferas celestes, ele tinha ido para a região de sofrimento onde Judas se encontrava. Ele fala aqui: antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, depois da cruz, depois do momento de sofrimento porque Jesus passou,
Ele desce primeiro às regiões de sofrimento onde Judas se encontra, antes de seguir para o Pai, para as esferas superiores. E essa passagem também, a Amélia Rodrigues narra no livro Trigo de Deus. Para ser sincera, eu marquei. Tá, lembrei porque eu marquei. São as palavras de Jesus para ele. Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje. Perdoa-te. Perdoa a si mesmo o ultraje que você cometeu, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Essas palavras são para nós também. Nunca te deixarei, nunca te condenarei. Hoje começa época nova, e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam, e também eu estarei esperando por ti. São essas as palavras de Jesus para Judas na região de sofrimento em que ele se encontrava. Não Bonita, apenas... Iana. É lindo, gente. Não sei nem como é que eu li. Isso é Maria Dolores, tá, gente? Não, na verdade, isso é Amélia Rodrigues e o poema é Maria Dolores. E tem outro de Maria Dolores também. Tem muita coisa de Judas. A gente tem que pensar assim. E é tudo coisas que são lindas. E o outro é no livro Momentos de Ouro de Maria Dolores, que Maria Santíssima vai resgatar Judas. Ele já estava ali um tempo em sofrimento, né? Maria já tinha partido aqui, já tinha cumprido a sua missão, Maria Santíssima, nossa mãe, mãe de todos nós, e ela vai resgatar Judas na região de sofrimento. E é um poema muito bonito, porque ela conversa com ele e ele não sabe que ela é mãe de Jesus. E ele pergunta ele fala até da mãe dele, ela pergunta pela mãe, e ele fala, não me fale da minha mãe, que mãe terrível que eu tive, como eu sofri com a minha mãe. Aí Maria o acalenta e fala, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E ela recolhe Judas da região de sofrimento, e isso sou eu que vou dizer, não são os espíritos. Mas, para mim, provavelmente ela leva para o que seria o Hospital Maria de Nazaré, que todos nós sabemos, através da mediunidade abençoada de Ivone do Amaral Pereira, que é onde são recebidos os nossos irmãos suicidas, para onde eles são levados quando são resgatados dos vales de sofrimento, onde são amparados, onde têm seus aprendizados, onde planejam suas próximas reencarnações, para onde retornam quando voltam das suas encarnações reparadoras após o suicídio. Então, é o amor de Maria que recebe os suicidas. É o amor de Maria que ajuda a acolher, a amparar, a minorar, a acalentar as dores imensas, né, que eles sentem, os desesperos, as angústias. É lá que eles se refazem. É num lugar, na erraticidade, dirigido e amparado pelo amor da Santíssima, mãe do nosso Mestre Jesus. E ela recolhe Judas também. E depois disso, eu estou falando direto, Léo. Não, mas fica, eu estou aqui tão emocionado. Se eu Fica à começar a vontade. chorar, se eu começar a chorar, você entra. É porque tem muita coisa boa. Então, aí ele é levado, resgatado, e aí nós temos uma mensagem do Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo. Essa mensagem é muito rica. Humberto de Campos, ele encontra Judas em Jerusalém, ali próximo de onde João Batista batizou Jesus. Ele está lá sentado pensativo. E tem pontos da mensagem que são muito importantes. Então, eu separei alguns pontos. Um que é muito importante é quando ele fala do nível de Judas evolutivo, de quem é Judas hoje.
ele fala que, isso a gente está falando de Humberto de Campos, que trouxe obras maravilhosas para nós, através da mediunidade de Chico Xavier, como Boa Nova, que é, para mim, um complemento do Evangelho. Quanta coisa nós aprendemos, né, quando Jesus esteve aqui, por causa do que Humberto de Campos nos traz, e Humberto de Campos fala que entre ele e a perfeição de Judas havia um abismo. Ele contempla de longe a perfeição de Judas, mas como ele tem aquele faro de repórter, quer conversar, então ele faz um esforço e se aproxima para conversar com Judas. Ele fala essa mensagem também fala da compreensão de Judas sobre a traição de Jesus. Nessa mensagem, Judas fala, conversando com Humberto de Campos, que pelo seu excesso de zelo pela doutrina de Jesus, ele o sacrificou. Ele via a política como uma única arma com a qual Jesus poderia triunfar. Então ele planeja uma revolta, como se planeja aqui a queda de um chefe de Estado. Então Judas esqueci a palavra, quando uma pessoa confirma, não é exatamente, posso dizer confirma, ele confirma que outros espíritos já tinham narrado, como Amélia Rodrigues e Maria Dolores, que ele realmente queria planejar essa revolta como se fosse a queda de um chefe de Estado e depois ele entregar o poder a Jesus, colocá-lo no poder. E uma coisa muito interessante que ela fala também nessa mensagem é sobre as suas encarnações seguintes. Ele fala que o arrependimento foi a força para impulsioná-lo a buscar reparação. E isso é uma coisa que é importante a gente parar. Por quê? Porque nós temos o arrependimento quando nós cometemos um equívoco, um erro, um crime, um delito, seja lá o que for. E o arrependimento serve para identificarmos que nós erramos. E é só. Não é para a gente ficar paralisado no arrependimento, nos machucando, que é isso que nós fazemos. O arrependimento sinaliza, acende a luzinha, isso está errado. E o próximo passo é a reparação. A reparação que Judas fez muitas encarnações depois. Então, ele fala que ele sofreu horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos de Jesus. Então, o que aconteceu? Ele amava o mestre, mas não o compreendeu e o traiu. Então, penso eu que nessas encarnações em que ele sofreu muito e foi muito perseguido, né, por ser cristão, que ele tentou vivenciar o que ele perdeu naquela época. Então, ele deve ter tentado se viver como cristão, falar de Jesus, né, e sofreu muito. E ele termina o ciclo de reparações dele quando ele morre no século XV, vendido, traído e queimado nas fogueiras da Inquisição como Joana d'Arc. Essa informação, quem nos traz é o espírito Vitor Hugo, no livro O Solar de Apolo. Então, Judas tem essas encarnações como cristão, né, que ele deve ter sido morto, queimado pelos leões, seja lá o que for, porque eram aqueles que passavam naquela época. Mais do que isso, né, Ana? Ele deve ter sido testado muitas das vezes também em relação a poder, né? Porque era cristão, mas muitas das vezes você, sendo cristão, você era convidado a uma revoluçãozinha. Olha só, essa ideia de Jesus não é tão factível. Vamos juntar aqui com a gente, porque a gente pode invadir aqui, fazer isso. E com certeza ele deve ter sido testado e provavelmente ele deve ter vencido essa tentação mundana, né, mais uma vez, dessa revolução violenta, né? Que foi o que aconteceu com ele, como Judas, né, com os fariseus, né? Eles também envenenaram, né? Humberto de Campos fala isso. Então, ele, como Joana d'Arc, eu posso até falar um pouquinho de Joana d'Arc, não tem muita coisa, né? Mas ela viveu entre 1412 e 1431, era uma 1431, era uma camponesa, né, do Reino da França. Ela tem aquela mediunidade brilhante, né? Ela começa a ouvir as vozes e essas vozes a instruem a procurar Carlos VII. O Carlos VII era não coroado, né? Ele tinha o que era necessário para ser rei, né? A herdade, mas ele não tinha sido coroado. E as vozes falam para Joana para ir e conversar com Carlos VII e dizer que ela iria livrar a França do domínio da Inglaterra. E vai essa menina de 16 anos falar com Carlos VII. Carlos VII
permite que ela lidere um grupo de soldados e ela vai para essa batalha que é o Cerco de Orleans. E após 9 dias de batalha, que é liderada por Joana, essa cidade é libertada, né? É uma grande vitória que ela tem. Ela tem muitas outras grandes vitórias, né? Por conta disso, Carlos VII consegue ser coroado, né? Na França. Só que pouco tempo depois ela tem uma batalha perdida. Isso é muito resumido, gente. Eu até vou mostrar 2 livros aqui para quem quiser se aprofundar em Joana. Aí, o cerco de Paris, ela é derrotada. Quando ela é derrotada, ela começa a perder a popularidade. Enquanto ela estava vencendo as batalhas, ela estava sendo incensada. Quando ela perde essa batalha, ela começa a ser desprezada pelo povo francês e Carlos VII se afasta dela. E tem um grupo de franceses que são os Bourguignons, não sei se estou falando certo, pode me corrigir à vontade, apesar de serem franceses, eles apoiavam a Inglaterra, e eles traem Joana, né, a capturam e a vendem para os ingleses, né, e ela passa por um processo de julgamento, por heresia, né, tem a questão das vozes que ela ouvia, né, é bem sofrido esse julgamento dela, a forma como ela fica presa ali, completamente imobilizada, porque eles tinham medo do potencial dela, e, por fim, ela é condenada à morte pela fogueira após esse longo julgamento e morre com 19 anos. E Humberto de Campos nos conta, né, Judas conta para Humberto de Campos, na verdade, que foi a última encarnação de Judas, né, fechando esse ciclo de reparação dele. Se ele reencarna novamente, nós não sabemos, né, porque hoje a situação de Judas é a situação de um apóstolo irmanado com Jesus, irmanado com os outros apóstolos, um espírito angélico também. Nós sabemos que o nosso Brasil tem como protetor, né, como guia, o espírito Ismael. O guia espiritual da França é um espírito que se chama São Luís, e trabalham junto a ele Leon Denis e Judas. Então, essa é hoje a posição de Judas, que Judas se encontra, né, 2000 anos depois da traição ao nosso mestre. Como a parábola narra, nenhuma ovelha se perderá. A trajetória de Judas é a nossa trajetória, né? E é muito interessante também que, nessa mensagem, Judas fala da compaixão com que ele olha para aqueles que ainda hoje malham, né, o desrespeitam, né, como você falou no começo, né, ainda tem essa tradição de malhar os Judas, acho que é no sábado, né, no sábado de Aleluia, e ele olha com muita compaixão e se pergunta se eles têm condições de atirar a primeira pedra, porque ele diz que hoje Jesus também é vendido por muito pouco no nosso dia a dia, né? E é um espírito angélico, né? Um espírito num patamar muito elevado, numa condição muito elevada, e essa é a trajetória dele, desde a traição do nosso mestre. Hoje ele se encontra ao lado do nosso mestre com os outros apóstolos. Quando você conta a história dele, né? E você já falou algumas vezes, como a história de Judas, muitas das vezes, é a nossa história também, né? É a história de dúvida, é a história de traição, né? Não nesse nível que Judas traiu, mas a traição dos nossos valores, quantas certezas a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente faz aquele corpo mole e trai as nossas certezas em relação a algumas facilidades. E quando você olha o outro lado, que é o olhar de Jesus, o olhar de Maria, quanto perdão, né? Quanta vontade de nos amar e transformar as nossas vidas. E eu não consigo, né? Eu não consigo vislumbrar ninguém mais, né, depois do seu desencarne, através de uma traição tão infame, descer e falar assim, olha, antes de eu me libertar e eu prestar contas ao Pai, eu vou lá embaixo e vou conversar com ele e vou aliviar o sofrimento. Isso para mim é de uma beleza e aí você consegue entender quando Jesus dizia que o reino dele não era desse mundo.
porque a gente não consegue compreender. O nosso reino é desse mundo, né? E o de Jesus não, olha só, eu não faço parte desse mundo de vocês. E todas as ações de Jesus realmente comprovavam isso. Eram ações assim de um ser de outra esfera, né, moral. Então a gente tem muita dificuldade de compreender. E Judas também teve essa dificuldade de olhar e falar assim: Jesus, de uma hora para outra, vai virar a mesa aqui e vai retomar para o povo judeu, né, e vai vencer os romanos. Mas essa não era a proposta, porque ele não estava nem um pouco preocupado com questões mundanas. E para mim, um dos maiores símbolos é quando ele foi testado em relação a pagamos ou não o imposto para Roma. Assim, vê aqui o que está. Isso aqui é César, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Assim, eu não quero discutir essas questões mundanas. A gente está eu estou aqui para discutir questão divina, né? As bem-aventuranças, por exemplo. Não é Roma, eu vou pagar imposto. Paga imposto, que se dane. Paga e vem para cá, vem para o meu lado. Seja espiritualizado. E é isso que a gente precisa entender. Que existe um mundo material que a gente vive e que faz parte, né, do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo existe um mundo espiritual que a gente precisa mergulhar. Apesar do mundo mundano. Desculpa essa redundância, né? Mas existe uma realidade mundana que a gente tem que deixar de lado e começar a dar um passo para as questões espirituais. E esse é o grande chamado, né? Esse é o grande convite da religiosidade. E aí eu não estou falando de religião espírita, católica, evangélica, da religiosidade, da espiritualidade que existe na gente. Mostrar aqui, ó, você é um ser que está vestindo um corpo, mas você não é matéria. Você é espírito. Então valorize a sua espiritualidade. E Jesus o tempo inteiro reafirmou isso para a gente. E essa história que você nos conta é mais uma dessas histórias de verdade da espiritualidade que Jesus nos trouxe. Eu fiquei muito emocionado, Ana. Eu fico também. Eu queria mostrar 2 livros que falam de Joana d'Arc, para quem quiser aprofundar. Olha, esse daqui é a história de Joana d'Arc por ela mesma, Hermance Dufour, e esse aqui, Joana d'Arc por Leon Denis. São livros bons, sérios, que a gente pode confiar, né? E Humberto de Campos, todo mundo conhece, Amélia Rodrigues, Maria Dolores, né? São obras que nós podemos confiar. E, Leco, voltando ao que a gente começou a falar, desse amor incondicional, o que vem muito para mim, né, que eu acho que você tem essa experiência também, são os espíritos que vêm nas nossas reuniões mediúnicas e que cometeram erros, como todos nós cometemos, obsediam, perseguem, seja lá o que for que eles fazem, e que no momento que eles chegam aqui para serem atendidos, eles não se acham dignos do acolhimento, né? Não querem ficar, acham que não merecem. Isso sinaliza assim, a dificuldade que nós temos de compreender esse amor que Deus tem por nós. E nós sempre falamos para eles, né, que não é assim que o amor de Deus funciona. Né? O amor de Deus não depende do que você é, do que você fez, não está sob condição nenhuma. Você é amado independente de seja lá o que você tenha feito, né? E eu acho que que falar de Judas nos traz para esse amor, né? A compreensão desse amor. Ele foi acolhido antes de errar, durante o erro, depois do erro, por todos os séculos, e hoje se encontra nessa condição, e é assim que nós somos acolhidos também. Não que a gente não tenha que nos responsabilizar pelos nossos erros, nós somos responsáveis por eles. A gente deve compreender, deve analisar, deve buscar o autoconhecimento e buscar reparação quando for possível, ou ajuste da nossa conduta, se o erro foi cometido contra nós mesmos, mas jamais pensar que não somos dignos desse amor. E, como diz a parábola, nenhuma das ovelhas se perderá.
né? Nosso mestre, que é o nosso pastor, ele vai resgatar todas essas ovelhas, uma por uma, de volta para os braços dele, de volta para os braços do Pai, vida após vida, encarnação após encarnação. Então, seja o que for que tenhamos feito, o que estejamos fazendo, todo dia é de fazer diferente, é de pensar, mas até hoje de manhã eu estava matando e abandonando. Mas agora, de noite, eu enxerguei de uma forma diferente e eu posso viver de outra maneira, né? E os braços dele vão estar abertos para nós no momento em que a gente decidir caminhar em direção a ele, né? Eu penso que fala disso também a trajetória de Judas para nós. Da gente não se machucar tanto, né? A gente é nosso, acho que tem um pouco a ver com orgulho, porque a gente queria se ver de uma maneira diferente, a gente se vê de uma maneira que a gente não gosta, que nos constrange, que nos envergonha. Mas Deus nos ama desse jeito mesmo. Então, é uma oportunidade de reflexão, eu penso, para todos nós, porque todos nós erramos. Todos nós somos crianças aprendendo a caminhar com Ele, com o nosso Mestre Jesus. É isso mesmo. Já estamos chegando ao final. Mais alguma coisinha? Deixa eu pensar se eu esqueci alguma coisa. Eu falei de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, não. Tá, é porque tem uma frase dela que eu gosto muito que fala exatamente disso. Que ninguém pode se culpar por ser humano e ter humanas atitudes, humanos pensamentos e realizar humanas ações. Todas essas nossas questões, essas nossas dificuldades, são humanas, são da natureza humana, né? Deus conhece todas elas, Jesus conhece todas elas, né? E é para Ele que nós caminhamos. É isso. Posso fazer o último pedido para você, fazer a nossa prece? Pode. Por favor, então, tá, Ana? Obrigado, tá? Eu que agradeço. Então, vamos fechar os nossos olhos, pensar nesse Mestre Jesus, que há 2000 anos esteve aqui conosco e conosco até hoje caminha. Estamos aqui, Mestre Jesus. O Senhor conhece nossas dores, nossas faltas, nossas dificuldades, mas nós já te conhecemos, querido Mestre Jesus, já conhecemos a sua voz e buscamos caminhar na tua direção. Olha por nós, olha por todas essas famílias que nos ouvem agora ou que nos ouvirão mais tarde. Abençoa seus lares, purifica suas águas. Olha por todos, Mestre Jesus, nos fortaleça para caminhar sobre a tua paz, sobre o teu amor, sobre o teu jugo. Permita, Pai, que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, tá, Ana? Foi muito bom, tá? Demorou, mas a gente conseguiu. Obrigada. Amém. Beijo, fica com Deus, boa noite. Vou me despedir do pessoal. Boa noite Obrigado. a todos. Pessoal, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, tá? Agora, terminando, eu vou subir também para o YouTube, para a gente ter a nossa live gravada no Facebook, para depois quem quiser assistir no Facebook e também quem quiser entrar no YouTube, vai estar lá salva, bonitinho, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e que possamos trabalhar muito bem todas essas informações que a nossa irmã Ana trouxe, né, em relação à nossa vontade de mudar, né, o peso que a gente traz, às vezes, nos nossos corações, das nossas culpas, às vezes nem de maneira consciente, mas está lá dentro da gente, de alguma forma atrapalhando a nossa caminhada, e que a gente possa compreender o papel de Jesus e esse perdão, né, sem limites. Fiquem com Deus e, mais uma vez, que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos.